Nilson Farias, aqui é aula de Direito Penal. E, em virtude da pandemia, vamos ter que gravar essas aulas, até para ficar com conteúdo atualizado. E tivemos agora a notícia, um novo decreto do governador, que dia 4 de maio vai retornar às aulas, tanto de ensino infantil, médio, superior. Então, dia 4 de maio, teremos a oportunidade de estar novamente reunidos em sala de aula. Hoje vamos abordar aqui a teoria do crime, que agora a gente começa, como eu já falava em sala de aula, a gente vai começar especificamente agora a adentrar no ramo do direito penal, que durante as aulas, fazendo uma memorização aqui, nós trabalhamos a questão da origem do direito, né? Antes mesmo de estarmos aqui com o Código Penal em voga, nós falamos aí da vingança privada, da vingança divina, das escolas penais que vieram aí construindo a ideia do direito penal atual. Falamos do jus puniendi do Estado, que é o poder de punir de forma justa, pois no passado, quando falamos ali da era da vingança privada, lei de talião, olho por olho, dente por dente, nós vimos que as penas eram desproporcionais. Nós tivemos aí o estudo do livro Marquês de Beccaria, do delito e das penas. Foi estudado o Príncipe de Maquiavel. Tivemos também o estudo de Gunther Jacobs, né? O direito penal do inimigo. Então, nós viemos aí formando toda a origem, antes mesmo, os princípios que orientaram a criação da nossa legislação, como o princípio da legalidade, anterioridade, as proibições, né, da lei não poder retroagir, salvo para beneficiar o réu, novatio legis in melius, novatio legis in pejus. Então, nós fomos fazendo todo um apanhado antes de adentrar no Código Penal. Entramos especificamente na nossa legislação e começamos a estudar aí os primeiros artigos do Código Penal, em que falava, já começa ali com legalidade, né? Anterioridade. Então, nós trabalhamos toda essa questão. E agora vamos entrar especificamente na teoria do crime. Trabalhando aqui, de acordo com o conceito analítico, podemos definir crime como o fato típico, antijurídico e culpável. Isso nós também já havíamos até esse ponto trabalhado em sala de aula, né? A teoria tripartite é a teoria aí que prevalece, mas lembrando que tem autores que defendem também a teoria bipartida, que seria o crime. O crime é fato típico e antijurídico, e a culpabilidade não entraria nesse conceito analítico. Porém, o que prevalece é que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Classificação doutrinária dos crimes. Crimes comuns próprios e de mãos próprias. O crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa. O que significa isso? Significa que não existe uma característica especial daquela pessoa para praticar aquele delito. Ou seja, qualquer ser humano que tenha aí uma capacidade cognitiva, tenha um discernimento, né, uma culpabilidade razoável, ele pode praticar aquele delito. Não é necessária uma qualidade especial para a prática daquele crime. O crime próprio, por sua vez, é o que pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas. Ou seja, exige uma qualidade especial. Ele usa aqui o exemplo do peculato. O peculato é o crime praticado aí pelo servidor público. Porém, como existe essa qualidade especial
ser servidor público, para praticar o peculato, tem que ter essa qualidade. Mas, agora eu vou definir aqui, crime de mão própria é o que se pode ser cometido pelo próprio sujeito. Somente esse próprio sujeito pode praticar o crime. Exemplo, o falso testemunho. O que diferencia aqui os três? O crime comum, qualquer pessoa pode praticar, não exige qualidade especial. O crime próprio exige qualidade especial. O de mão própria, somente aquela pessoa pode praticar. E aí vai surgir a dúvida, e é natural, qual a diferença então do próprio para o de mão própria? O próprio, ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo, certo? E essa qualidade ela vai comunicar. Essa que é o grande X da questão e o que é cobrado em concursos públicos, prova de OAB, prova de magistratura, porque o crime próprio, ele se comunica ao coautor. Então, se eu, na qualidade de delegado de polícia, pratico um peculato furto com o auxílio de uma outra pessoa e essa outra pessoa não é servidor público, ela também irá responder pelo peculato. Por quê? Porque essa circunstância particular vai comunicar ao coautor, diferente do crime de mão própria. O crime de mão própria, somente aquela pessoa pode praticar, não pode ser delegado a prática desse ato. Exemplo, o falso testemunho. Só que aí vem outra curiosidade, outra questão que despenca em concurso público, que é, no caso do advogado especificamente, existem julgados, tanto do STF quanto do STJ, que entendem que nesse caso específico, bem específico, o advogado pode sim responder também pelo falso testemunho, quando ele é fator determinante, ele determina que o seu cliente use de falso testemunho perante a autoridade ou judiciária ou autoridade policial. Nesse caso, o advogado também poderá responder, mas isso é uma exceção, é um caso construído pela jurisprudência. Em regra, o crime de mão própria ele só pode ser praticado pelo próprio autor, sem possibilidade de delegação. Porém, como existe esse julgado, é importante que anotem e saibam dessa exceção e, porventura, venha cair numa prova discursiva, essencial que coloque, demonstrando aí que o candidato ele tem conhecimento, ele sabe da importância desse julgado, da importância dessa exceção. Vamos lá. Crimes de dano e crime de perigo. Crime de dano são os que se consumam com efetiva lesão ao bem jurídico. Exemplo, lesão corporal. Ou seja, é necessário aí um resultado naturalístico, uma modificação no mundo exterior. Nos crimes de perigo são os que se consumam tão só com a possibilidade do dano. Perigo para a vida e a saúde de outrem, artigo 132 do Código Penal. O crime de dano aqui, no caso, o crime de perigo, que pode ser crime de perigo abstrato ou crime de perigo concreto. De perigo abstrato é presumido pela lei em face de determinado comportamento positivo ou negativo. Exemplo, omissão de socorro. Já o de perigo concreto é o que precisa ser comprovado, demonstrado. Periclitação da vida e da saúde de outrem. Então, a questão é, o crime de dano ele causa uma alteração no mundo jurídico, né? Ele causa um resultado, lesão corporal, a gente costuma falar de delicta factum permanente, ele deixa vestígios. Então, se ele deixou vestígios, é um crime de
dano, ele realmente fez alteração no mundo externo. Já o crime de perigo, que pode ser abstrato ou concreto, não precisa efetivamente ocorrer o dano. Para o exemplo, ele não utilizou aqui, mas o exemplo melhor aí talvez do crime de perigo é embriaguez ao volante. O simples fato de ter bebido e dirigir o veículo já caracteriza o crime, não precisa de um resultado naturalístico, não precisa que ocorra um acidente, que ocorra um atropelamento. O simples fato de ingerir a bebida e dirigir é um crime de perigo. Nesse caso, de perigo abstrato ou concreto? Prevalece que é o crime de perigo abstrato, porque você não precisa efetivamente estar em alta velocidade, você não precisa efetivamente colocar em risco efetivamente a vida de outras pessoas para caracterizar esse delito. Somente o fato de você beber e dirigir já é o suficiente para a caracterização desse delito. Alguns autores criticam porque entendem que fere o princípio da lesividade, porque se você não colocou em risco bem jurídico algum, por exemplo, uma pessoa que tomou um cálice de vinho e dirigia tranquilamente para sua residência e foi abordado, mas estava dirigindo de forma regular. Então, alguns doutrinadores entendem que isso iria ferir a lesividade, porém, não é o que prevalece. O que prevalece é que é um crime de perigo abstrato e é válido, e tanto é que corriqueiramente nós fazemos flagrantes desse tipo de perigo. E o crime de perigo concreto, nós temos aí um exemplo, direção perigosa, no artigo 309 do CTB. Lá, no finalzinho do artigo, ele fala colocando em risco a vida e integridade de outras pessoas. Então, não basta apenas dirigir, você tem que dirigir colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, esse colocando em risco a vida de outras pessoas deve ser aferido de forma técnica para a caracterização do delito. Então, esse é um caso de crime de perigo concreto. Então, relembrando aqui, crime de perigo abstrato, você não precisa efetivamente colocar em risco o bem jurídico, pois somente de praticar, o ato de praticar aquela conduta já é suficiente para caracterizar tal crime. Já o crime de perigo concreto, ele exige aí a colocação efetiva em risco do bem tutelado. E o crime de dano já causa uma alteração no mundo exterior. Crimes materiais, formais e de mera conduta. Crimes materiais são aqueles em que a lei descreve uma conduta e um resultado e exige a ocorrência deste para que o delito seja consumado. Exemplo aqui, ele utilizou estelionato. Tá. Os crimes materiais, eles são aqueles em que a lei descreve uma conduta e um resultado, e o resultado tem que ocorrer para que o delito seja consumado. Então, o resultado, no caso do estelionato aqui, é a perda patrimonial, né? O prejuízo patrimonial, ele tem que ocorrer para estar consumado o delito de estelionato. Então, o crime material prevê a ação, descreve a conduta e o resultado dessa conduta, e esse resultado ele efetivamente tem que ocorrer para a caracterização do delito. Formais são aqueles em que a lei descreve uma ação e um resultado, mas a consumação se dá no momento da ação. Exemplo, extorsão mediante sequestro. Ou seja, no caso da extorsão mediante sequestro, o simples fato de exigir o valor já caracterizou o delito, porque é um delito formal. Então é muito importante diferenciar delito
material e delito formal. Porque o delito material, o resultado tem que ocorrer para o crime se consumar. A gente está falando aqui de consumação. Já no delito formal, não. Ele prevê a conduta, ele prevê também o resultado, igualzinho no material, mas no formal não precisa. O simples fato de agir já caracterizou a consumação do delito. E crimes de mera conduta são aqueles em que a lei descreve apenas uma conduta, não tem resultado. Exemplo, violação de domicílio. Então, para a gente entender aqui a diferença, no crime material prevê a conduta e um resultado. Só que o resultado tem que ocorrer efetivamente para caracterizar o delito. No delito formal, no crime formal, ele também prevê a conduta, ele também prevê o resultado, porém, esse resultado não é necessário para caracterizar a consumação do delito. Ocorrendo ou não, já vai ter terminado esse delito. E de mera conduta, a lei descreve somente a conduta. Violação do domicílio. Violou o domicílio, não interessa o que você vai praticar ali dentro, simplesmente o ato já caracteriza o crime de mera conduta. Então era isso aí, galera. Primeira aula gravada. Espero vocês dia 4 de maio.